Olá pessoal, meu nome é Laércio, o grupo que eu participo é Laércio, Conrado, Diogo, Carlos e Igor Fabrício no grupo, os integrantes. Eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho agora, do banco. Oi pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a base do nosso projeto. A modelagem do banco de dados, o requisito exigia que tivéssemos pelo menos 4 tabelas relacionadas entre si. Nós fomos além e estruturamos um modelo com 5 tabelas principal: estoque, usuários, clientes, vendas e itens. Toda essa estrutura foi desenhada pensando na realidade de uma loja, para garantir que nenhuma informação fique solta ou duplicada. Nós definimos rigorosamente as chaves primárias que são como identidade única de cada cliente, o produto, e as chaves estrangeiras, que são os elos de ligação, meio como elas se relacionam, o meio como elas se relacionam. Para vocês terem uma ideia, como isso está amarrado em uma venda, não existe no vácuo. A nossa tabela é vendas. Usa chaves estrangeiras para conectar automaticamente a tabela de clientes, para saber quem comprou, para saber quem comprou e registrar qual funcionário fez o atendimento. Já a tabela de itens faz a ponte entre essa venda, os produtos do nosso estoque, e isso garante a integridade do sistema, impedindo, por exemplo, que o sistema registre a venda de um produto fantasma. Fim. De um fantasma. Fim. Os dados do exemplo inserts, é claro, um banco de dados vazio. Prova que a engrenagem funciona, por isso preparamos uma carga inicial de dados usando comandos insert. Nós já populamos o banco com 10 clientes fictícios, 10 produtos variados, e no catálogo a nossa equipe de funcionários simulamos várias vendas reais com itens diferentes, e esses dados de exemplo são essenciais. E com eles que conseguimos demonstrar na prática que as consultas funcionam, que os relatórios geram números precisos e que a nossa função se classifica, o estoque reage exatamente como deveria no dia a dia da loja. Esse é o nosso trabalho, a nossa parte do banco, né, em si, e é isso. Olá, me chamo Igor e eu fiquei responsável pela parte das views do nosso trabalho, então vamos logo para o que interessa, porque a gente tem pouco tempo. A princípio, essa aqui é a nossa primeira view, uma view simples, que realmente bem simplificada, e ao invés de utilizar um inner join longo e repetitivo, usar várias tabelas ali, a gente consegue tornar a view um atalho que entrega uma junção pronta e organizada. Que, no caso, se fosse usar o inner join, a gente precisaria unir a tabela vendas, clientes e funcionários. Porém, com a view, a gente demonstra isso de forma muito mais eficaz e simples. Então, é basicamente isso. Vamos botar para executar aqui, ver o que a gente consegue ter de resultado. Vamos colocar aqui para visualizar. E é esse o resultado que a gente tem. Vamos passar logo para a parte da nossa view complexa, ou composta, não sei. Vamos colocar ela também aqui para rodar, para a gente falar um pouco mais sobre ela. Ela sim tem um pouco mais de fatores ali, um pouco mais de componentes. A princípio, a nossa view complexa, digamos assim, ela une três tabelas, né, que seria estoque, itens e vendas. Para calcular dinamicamente esse desempenho no catálogo, a gente usou algumas funções de agregação, que seria a count, a sum, e também a gente utilizou na subquery uma matemática que seria justamente para calcular o faturamento global da loja para entregar a porcentagem exata da participação ali de cada produto na receita total, digamos assim. E essa foi a estrutura base da nossa view. Aqui ela faz a contagem, né, conta quantas vezes foi vendido e aí soma as quantidades, aqui multiplica a quantidade pelo preço no momento da compra, busca o faturamento total da loja para comparação, e aqui, como eu falei, aquela subquery, que seria a porcentagem de participação no faturamento da loja. Basicamente seria essa aqui a nossa view, vamos colocar ela para executar também e ver o que ela nos retorna. E essa é a visualização da nossa segunda view, que seria a view composta. Então agora vamos para as respostas, né, os questionamentos do nosso professor aqui sobre as views. Vamos lá, princípio, qual o problema prático que ela resolve? A nossa primeira view, ela resolve um controle de acesso. Por quê? Porque ela oculta as informações sensíveis. Por exemplo, senhas e CPF, eu não preciso mostrar isso, eu entrego apenas o que é necessário, que é o nome e telefone. E na nossa composta, digamos assim, na nossa consulta complexa, ela resolve o que é o custo de processamento. Tipo, sem ela, o sistema teria que baixar milhares de registros de vendas e fazer esses cálculos matemáticos por código, que seria o em Python, em Java, por exemplo. Então é isso. Porque a gente optou porque é uma view. A resposta se resume em manutenibilidade, desculpa, palavra, e padronização. Porque se você escreve aquele código ao longo de vários milhões, né, a gente teria que, em momentos diferentes, por exemplo, se eu quisesse ali
mudar, vamos supor, eu vou ter que mudar o nome da coluna. ID cliente e mudar para código dele, vamos supor. Eu teria que corrigir o sistema inteiro. Eu, usando a view, eu não preciso disso. Porque o sistema ele vai estar ali no o select, ele já faz isso e eu vou precisar apenas de uma estrutura. Né? Eu não vou precisar reestruturar o banco, eu vou precisar apenas alterar a view que eu fiz e em outro único lugar ali no banco e o sistema vai continuar rodando perfeitamente sem precisar reescrever, digamos assim. Em quais views foram criadas, quais são atualizáveis? A primeira, ela é atualizável, porque como ela usa o inner join, né, o banco ele permite atualizar os dados pela tabela preservadora da chave. Então, eu conseguiria alterar o status venda, por exemplo. Eu conseguiria alterar, é, pegaria o status venda e através dela eu conseguiria mudar, digamos assim. E a nossa view complexa não, ela não é atualizável, porque seria, como é que eu posso falar? Seria matematicamente possível reverter, por exemplo, um sum. Então, se o usuário tentasse utilizar o faturamento de um produto na view atualizado, digamos assim, o banco de dados não saberia qual dos milhares de itens individuais ele poderia alterar o preço, digamos assim. Por isso, a operação seria bloqueada no banco. E se a gente decidisse usar uma view materializada? Bom, com a view materializada mudaria drasticamente aí a forma de calcular o SQL em tempo real, porque em tempo real, cada vez que fosse chamada a view materializada, no caso, salvaria aquele resultado físico como uma fotografia, digamos assim, no disco. Mas as consultas ficariam instantâneas, mas os dados não estariam 100% ao vivo, digamos assim. Então precisaria de uma atualização agendada, um refresh, digamos assim. Então, basicamente é essa a explicação. Espero ter atendido a todos os, os questionamentos. Valeu, é isso. Olá, eu sou Felipe Conrado e vou apresentar a nossa UDF. Ela se chama Classificar Estoque. Ela tem um modo de classificação de dados e ela faz uma verificação passo a passo. Caso esteja zerado, vai mandar sem estoque. Caso esteja até 10, ela vai mandar estoque baixo. Caso esteja até 30, vai mandar mensagem de estoque médio. E caso seja acima de 30, ela vai mandar mensagem estoque alto. Na primeira pergunta, ele faz o que essa função criada resolve. Em si, o que ela resolve é um problema de leitura. Em vez de o vendedor olhar o produto número 12, ele só pode chamar a função df, que torna o processo bem mais simples, que torna o processo bem mais simples. E por que essa lógica foi implementada como uma função em banco de dados e não como uma camada de aplicação? Porque assim, caso tivéssemos um site, um app e um banco, e se fosse necessário fazer uma modificação no estoque de algum produto, bastava só ir no banco de dados e fazer a alteração, que seria atualizado no site, no app e no banco, em vez de fazer a atualização nos três separadamente. A segunda pergunta é se ela é uma função criada determinística. Sim, ela é determinística, está na linha quinta dela. E ela guarda os dados que ela tem e não inventa. Ela apenas obedece isso aqui. E caso seja mandado algo fora disso, ela só não vai responder mesmo. E a terceira pergunta: em que situação a função criada poderia ter sido substituída por um style procedure? Em si, caso fosse uma automação complexa. Caso a gente precisasse registrar um pedido de compra automático toda vez que o estoque ficasse abaixo. Aí sim a gente usaria um Story Procedure. Só que como é só algo que vai revelar o estoque em texto, é melhor uma função mesmo. E a segunda pergunta, por que mesmo assim vocês optaram por implementar uma função? Porque a função ela é mais fácil de chamar e é bem mais simplesinha. Esse foi o motivo. Eu sou Carlos Mateus e eu fiquei com a parte de história de Procedure. A história de Procedure que eu criei foi essa, de cadastrar clientes. Ela tem o objetivo de cadastrar um novo cliente no sistema de forma segura. Ela recebe como entrada o nome, o CPF, o telefone e o e-mail do cliente. O primeiro passo é verificar se já existe um cliente cadastrado com o mesmo CPF, para que não tenha o mesmo cliente cadastrado duas ou várias vezes. Caso o CPF já esteja registrado, a Procedure interrompe a operação e retorna uma mensagem informando que o cadastro não pode ser realizado. Caso contrário, ele insere o novo cliente na tabela e retorna uma mensagem de sucesso. Essa lógica foi implementada como uma história de Procedure porque centraliza toda a regra do negócio no banco de dados. Assim,
Qualquer sistema que utilize esse banco executará exatamente a mesma validação, evitando que a aplicação tenha que repetir vários comandos SQL manualmente e reduzindo o risco de inconsistências. A procedure trata uma situação inválida que é a tentativa de cadastrar um CPF já existente. Antes de realizar a inserção, ela faz essa validação utilizando uma estrutura if. Em um sistema real, se essa verificação não existisse, poderia ocorrer tentativas de inserir dados duplicados, gerando erros de banco de dados e prejudicando a experiência do usuário. A procedure possui 4 parâmetros: pnome, pcpf, ptelefone e pemail. Todos eles foram definidos como parâmetros do tipo in, pois servem apenas para fornecer informações de entrada para a procedure. Não foram utilizados parâmetros out ou inout, já que a procedure não precisa retornar valores por meio de variáveis, apenas executa a operação e informa o resultado por meio de uma mensagem. E vamos executar aqui a procedure. Ela não vai retornar nada, ela é só uma regra de negócio, ela só impede que o usuário cadastre um cliente mais de uma vez. Então, tá tudo certo. Olá, boa noite. Meu nome é Elogio e eu vou apresentar aqui a parte das triggers. Essa aqui é a trigger que eu tinha feito e o nome dela é Alarm Stalk. O objetivo dela é parar o update caso a quantidade de estoque for menor que zero. Aí nós temos aqui dois exemplos, que esse aqui é o exemplo que dá certo, deu certo aqui, e esse aqui é o que não dá certo, que dá o erro. Ó, deu erro aqui agora. Aí nós temos aqui as perguntas que eu vou responder, que é sobre o uso do update e do before. Aí aqui tem dizendo, o update serve para validar as alterações feitas na quantidade do estoque. Já o before serve para o valor de entrada do usuário seja parado, assim impedindo antes da atualização. Sobre o uso do non-trigger dentro da Store Procedure. O Store Procedure serve para proteger só quem usa. Se por acaso o update for feito na tabela, o trigger não vai acontecer. Agora sobre o uso de new e não de old, o new serve para a verificação do novo valor de entrada para ser gravado, enquanto o old não foi feito para isso, pois ele só serve para o valor antigo que já estava no banco de dados. Agora sobre o uso da trigger, mesmo com impacto na performance. Apesar do impacto na performance, ela pode ser executada só durante o update, mas por um lado, nunca terá um banco de dados negativo. Essa aqui foi a minha parte. Lembrando, meu nome é Elogio. Olá, sou eu de novo, Elogio. E eu vou apresentar aqui o momento de reflexão integradora. Basicamente aqui eu vou responder as duas perguntas que estavam pendentes para responder. Que a primeira pergunta é: dos 4 códigos aqui, que é as views, o DF, o Story Pursued e a Trigger, qual seria a mais difícil de a gente ter feito? E assim, só de a gente dar uma olhada assim, resumidamente, a gente já consegue ver que a view complexa é a mais complexa, justamente pelo fato de ela ter muitos dados e que ela faz diversas tarefas dentro dela, como por exemplo, aqui ela já conta quantas vezes foi vendido e soma as quantidades. Aqui ela multiplica a quantidade, aqui ela busca o faturamento e aqui a porcentagem de participação. Então, tipo, isso daqui não é necessário para o código funcionar? Não, mas funciona. E também ele não é tão visualmente bonito de se ver, porque são muitos códigos dentro de um código só. Em comparação com esses outros aqui, que são códigos pequenos que você já entende só de você olhar. E se a gente fosse remover uma, com certeza seria essa daqui, porque ela em si não é necessária ela estar aqui, mas ela funciona. E é por isso que a gente removeria. Esse aqui foi o nosso trabalho e esse é o fim.